Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live da nossa Semana da Pessoa com Deficiência. É com grande prazer que estamos aqui realizando durante essa semana, do dia 21 ao dia 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, um cronograma de lives, onde nós estamos encontrando com vocês e recebendo aqui pessoas que fazem a educação inclusiva acontecer aqui na nossa cidade, na cidade de Valença, Bahia, e trazendo aqui através da internet para todo o mundo, né, na verdade, esse conhecimento, essas trocas de experiências sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Então, é com grande prazer que nós estamos aqui. Olá, pessoal já aqui da Sala de Recursos Multifuncionais, a Padre Souza. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então, vão mandando aí de onde é que vocês estão falando, se é daqui de Valença, de outra cidade, de outro estado. Sejam todos muito bem-vindos e vão falando de onde é que vocês se encontram. Nessa noite, né, nós vamos conversar. Olá, nada, sejam bem-vindos, tá? Então, olá, Manu, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, nós vamos nessa noite conversar com a professora Vanessa Barbosa. Vanessa, ela é coordenadora da Sala de Recursos Multifuncionais do AEE, da Escola Augusta Messias Guimarães, daqui de Valença. Então, se você está acompanhando aqui as nossas lives, nós já tivemos, essa é a quarta live da nossa Semana da Pessoa com Deficiência. Nós iniciamos o nosso ciclo de lives com a nossa primeira live, que aconteceu no dia 21 de agosto, onde nós recebemos a Anitta, a presidente da APAE, e nós conversamos com a Anitta sobre maternidade atípica. Se você não assistiu essa live, essas lives estão gravadas aqui no meu Instagram e no botão destaques está lá destacado. Então você pode ir lá, que lá você vai encontrar o link para você assistir a live completa, ok? Então, na primeira live do dia 21, nós conversamos com a Anitta sobre maternidade atípica. A segunda live aconteceu na sexta-feira, onde eu recebi, além de Rafael, meu filho, eu recebi também a neuropsicopedagoga Patrícia Oliva. E nós conversamos sobre descobrindo a neurodivergência. Então, nós tivemos esse bate-papo, conversando sobre como foi para eles ter o diagnóstico e descobrir a neurodivergência. Foram, assim, lives assim que são imperdíveis. Voltem lá e assistam, ok? A nossa terceira live foi a live de ontem, onde eu recebi Geisa Rodrigues, que é coordenadora da AMA Valença, e com Geisa ontem nós conversamos sobre a importância das instituições especializadas para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Também outra live assim imperdível. Voltem depois lá e assistam a gravação dessas lives. Hoje nós vamos receber Vanessa e amanhã ainda temos live, tá bom? Amanhã nós vamos receber o psicólogo Leandro, que vai falar comigo sobre a importância da psicologia e da psicopedagogia no desenvolvimento das pessoas com deficiência. E na quinta-feira, né? A última live, quinta-feira, dia 28, vai ser comigo falando sobre a importância da educação inclusiva para pessoas com deficiência. Então, assim, nós estamos com realmente uma grade bem interessante de temas de lives que com certeza vem agregar aí conhecimento para todas as pessoas, ok? Eu sou meio, né, meio, como é que chama, assim, sim, um tanto quanto falso, sem modéstia, tá? Mas realmente nosso cronograma de lives está assim muito bom, tá bom? Olá, Ana, sejam bem-vindos, Anelma, olá, todos que estão aqui. Então, todas as pessoas que vão estar aqui presentes, muitas pessoas que realmente fazem essa educação inclusiva acontecer. Então, aqui a gente tem os colegas da PAI, da AMA, estou vendo aqui muitas pessoas lá da Sala de Recursos Multifuncionais, lá na nossa Escola Augusta Messias Guimarães. Então, vão chamando pessoas para participar, inclusive pais, gente. Essa live, além de ser importante para profissionais, professores, ela também é muito importante para os pais, que muitas vezes têm seus filhos com oportunidade de serem incluídos no AE e muitas vezes não entendem, né, qual a importância do AE na vida dos seus filhos. Então, nós vamos estar conversando sobre isso. Então, convidem pessoas, manda aí o aviãozinho aí que está do lado, chama a gente
para vir participar aqui da nossa live, tá? Porque quanto mais visibilidade nós darmos para as pessoas com deficiência, melhor será realmente o desenvolvimento delas e a diminuição do preconceito, do capacitismo irá acontecer, que é o nosso grande objetivo. Olá, nossa convidada da noite já entrou, Vanessa, seja bem-vinda. Vanessa, eu vou assinar para você e vou te convidar. Então, já vou convidar a Vanessa. Me falem se vocês estão, se o áudio está ok, se o vídeo está ok, para poder nós darmos continuidade. Veja aí, Vanessa, me informe se chegou o convite para você. Vamos esperar a Vanessa entrar. Olá, obrigada, Cíntia, por avisar que o áudio está ok. Muito obrigada. O vídeo também ok. Já convidei a Vanessa, às vezes demora um pouquinho para entrar por questão de internet. Olá. Aqui, deixa eu responder aqui a solicitação dela. Ok, Kelly, obrigada por sinalizar. Nós estamos chamando aqui. Eu estou sinalizando para aceitar agora. Está dizendo que você não pode participar, Vanessa. Aí verifica se você está no celular, no computador. Qualquer coisa você me chama aqui no WhatsApp, que eu estou com o WhatsApp aberto para ir te orientando. Não sei se é questão de internet também, mas calma que dá certo, tá? Ontem foi assim. Ontem demorou tanto para a Geisa começar, conseguir entrar. Aconteceu, mas ela conseguiu entrar e a live foi ótima, tá? Cancela, já te mandei o convite de novo aqui. Aqui eu tô aceitando o seu convite, agora vai. Boa Oi. noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Então, é um grande prazer, Vanessa, estar aqui recebendo você como coordenadora do AEE, da Sala de Recursos Multifuncionais, Augusta Messias Guimarães, que, diga-se de passagem também, eu sou mãe, atendida pela coordenação, pela Sala de Recursos Multifuncionais, e o quanto que eu tenho a agradecer a vocês pelo apoio que vocês têm dado ao meu filho, Rafael, e, assim, é um grande prazer, uma grande honra mesmo estar recebendo vocês aqui nesse momento tão importante que é a Semana da Pessoa com Deficiência, onde nós estamos aqui justamente, o nosso objetivo é levar conhecimento sobre a importância das tantas instituições que a nossa cidade tem, que dão esse apoio, dão esse suporte, e a importância dessas instituições na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. No caso do meu filho, costumo falar que criança, mas ele não é mais criança, ele já é inclusive de maior, mas eu ainda não acostumei, falhas de mãe, né? Meu adulto, né? Adolescente praticamente adulto, mas é um grande prazer receber vocês aqui nessa semana e quanto mais conversando sobre esse tema tão importante, que é a importância da sala de AEE para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Ok? A Ana Adriele está dizendo coordenadora top. Aí é mesmo, tá? Então, Vanessa, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da sua trajetória até chegar na coordenação, quanto tempo que você está na coordenação do AIE. Se apresente um pouco, pessoal. Boa noite, Liliane. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui com você e dividir esse momento. Como eu te disse quando você me convidou, né, me senti muito lisonjeada, porque para mim você é uma referência como profissional aqui em Valença, né? A sua já tem bem mais tempo do que a minha, né? E assim, eu admiro muito o seu trabalho. Bem, então eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Vanessa, sou professora da rede municipal aqui de Valença, já atuo há 15 anos na educação. No AE são 13 anos, né? Nessa jornada linda com a educação especial. Venho de uma família de professoras, né? Mãe professora, tia professora, primas professoras e eu professora. Acho que o sangue falou um pouquinho mais alto, né? Na profissão. A princípio não era a minha primeira opção, mas acho que o sangue fala mais alto, né?
Minha mãe e minha tia são professoras há muitos anos, são minhas referências, né? São, assim, o meu espelho, né? A admiração que eu tenho pelo trabalho delas, né? Há muitos anos. Cresci vendo elas dar aula, ver elas ensinando, né? Então, para mim, assim, foi uma aprendizagem também como questão de vida. Sou pedagoga, tenho especialização na área de educação especial e inclusiva. Já fiz alguns cursos de aperfeiçoamento na área, né? Cursos de extensão, né, na área da inclusão, da educação especial, porque a gente tem que estar sempre se aprimorando, né, nesse sentido, que nós professores, nós somos eternos estudantes, né, a gente tem que estudar sempre, sempre, sempre. E no AE eu não caí de paraquedas, eu caí por opção, né, entrei na educação especial por opção. Quando abriu a sala de recursos multifuncional na Escola Padre Souza, ali no Jacaré, eu trabalhava na parte regular do ensino e fui convidada a trabalhar na sala de recursos quando ela foi implantada. A princípio, dando aula de Libras, porque eu comecei ensinando Libras básico, né? Tem um curso de Libras básico, e aí eu comecei a trabalhar com os alunos surdos, né? Que eram atendidos ali. E ali eu fui me apaixonando pela educação especial e fui fazer minha especialização na área, né, de educação especial e inclusiva. E me apaixonei. E já são 13 anos, né, na educação especial aqui do município, né, e cada vez mais encantada e acreditando nessa inclusão que acredito que vai dar certo, que depende, não, independente do sistema, independente das circunstâncias, mas cada um dando o seu melhor, dando a sua contribuição. Eu acredito na inclusão, né? Mas que, infelizmente, não depende só de nós, professores, diretores, coordenadores, depende de um sistema que está acima da gente, né? E que a gente vem vendo aí, aos poucos sendo implantado, incluído, mas que ainda falta muito para essa inclusão ser feita de fato. Como professora de AE, atuo desde 2012 e na coordenação pedagógica eu estou desde Trava um pouco 2021. sua internet. Ah, Então, voltou? voltou. Para mim, parou quando você dizer qual é o ano que você começou a atuar no AE. Eu comecei a atuar no AE em 2012, como Uhum. professora de AE, e na coordenação da sala de recursos eu estou desde 2021. Trabalhava na Escola Padre Souza e desde 2024 eu tô na sala de recursos da Escola Augusta Messias Guimarães, né? Que para mim foi um presente esse convite de implantar essa sala de recursos, né, na Escola Augusta Messias, que foi implantada ano passado e foi me feito esse convite, né, de acordo já pela experiência de trabalhar na área, de já estar na coordenação, de já desenvolver esse trabalho. E aí me foi feito esse convite e com muito prazer eu aceitei, né, esse desafio. E graças a Deus deu certo, vem dando certo. E eu tenho assim uma equipe maravilhosa que trabalha junto comigo, que desenvolve assim o trabalho do AE com excelência, com primor. E as colegas, elas são assim professoras assim engajadas mesmo, né? Na arte de ensinar o aluno com necessidades educacionais especiais, específicas, que é diferente de você estar numa sala de aula regular, né? É um trabalho individualizado, é um trabalho com a dedicação exclusiva para cada aluno, para cada necessidade, para cada deficiência, para cada transtorno. Então, assim, eu admiro muito minhas colegas também, porque é um desafio, né? Trabalhar com a diferença, trabalhar com a diversidade, trabalhar com a inclusão. Os desafios da escola regular são muitos, além dos recursos que nos são limitados, né? Mas a gente tenta de todas as formas, né? Os desafios também de pessoas, de colegas, da falta de sensibilidade às vezes, mas devagarzinho a gente vai conseguindo, né? Então, Uhum. assim, eu sou encantada Inclusive, por inclusive o preconceito da sociedade em geral, né? Porque, assim, quando eu comecei hoje, eu fui justamente falando da importância desse momento, inclusive para os pais. Porque muitas isso. vezes tem pais que, quando os filhos são convidados a frequentar o AE,
às vezes eles tomam isso como algo que seria negativo, né? Ou, né, eu vejo um trabalho lindíssimo que vocês fazem de buscar levar para os alunos que não estão no AE a importância do AE e tirar o preconceito dos alunos que frequentam o AE. Porque muitas vezes há esse preconceito, né, até por conta da nossa sociedade ser tão preconceituosa, dos colegas que às vezes fazem, né, podem fazer bullying ou chacota daqueles que frequentam o AE, né, e isso também é uma questão que a gente precisa retirar da sociedade e ver a sua importância. Por isso que esse momento é tão rico para a gente conversar, para a gente, inclusive, tirar dúvidas das pessoas, né? Quais são as diferenças, o porquê o aluno está no AE, assim, qual é o objetivo do aluno estar no AE, né? Eu, como mãe, eu posso dizer uma coisa para vocês, né? Hoje mesmo eu estava refletindo logo pela manhã por isso, assim. Eu estava refletindo que, assim, meu filho, ele teve um processo bem complexo, ele sofreu bullying durante algum tempo, e teve um momento que ele não queria mais frequentar a escola. E ele chegou um momento que eu percebia que o sofrimento estava tão grande que eu precisei realmente, naquele momento, tirar ele da escola, começar, né, a enfatizar mais na parte terapêutica com o psicólogo, para melhorar a relação dele com o ambiente escolar e, aos poucos, ele ser inserido. Inclusive, esse psicólogo que fez esse trabalho é que eu não vou estar recebendo amanhã, que é o Leandro, né? Então, o Leandro fez um trabalho riquíssimo e muito lindo com o Rafa, e foi conseguido, então, que ele se abrisse, né, para retornar ao ambiente escolar. E hoje eu estava refletindo sobre, pensando o seguinte: meu filho, ele chegou a um ponto de ele se negar a ir para a escola, né? Ele não queria mais ir para a escola. E hoje, o que é que eu tenho? Eu tenho um menino que praticamente está indo todos os dias, nos 2 turnos, para intervenção, né? Sendo que são 2 dias na AE, os outros dias todos na escola regular, e ele ainda tem 2 dias de acompanhamento na APAE. Ele só não está tendo acompanhamento fora do ambiente escolar, que segunda ele vai para a escola, mas só na segunda. Os outros dias todos ele está indo para o ambiente escolar 2 vezes ao dia, né? Praticamente fazendo o turno integral. Então, como para mim, como mãe, é especial sentir que o menino que se negava a ir para o ambiente escolar, hoje, até embaixo de chuva, às vezes está chovendo, ele vai de moto, e o Rafa não vai dar para ir hoje. Ele, não, mas eu quero ir. Ele faz questão de ir, de estar no ambiente, né? Então, isso como mãe, para mim, não tem, sabe? Não tem como mensurar a minha alegria de ver essa realidade hoje, e agradecer a todos vocês. Estou vendo que tem muita gente aqui da sala de recursos que está colocando, a Ana também, Ana Alves, além da Ana, que é a psicopedagoga atual de Rafa, Ana Alves do ano passado também, né, que eu tenho também muita gratidão, muito agradecimento também, todos vocês que estão aí aparecendo nos comentários. E como que hoje eu sou grata, não só como terapeuta, especialista na área, mas como mãe, de como o Rafael foi acolhido, como ele é muito bem recebido e como ele ama estar no ambiente escolar, tanto da sala de recursos, como também no ambiente do contraturno, na sala regular. E aí, eu gostaria, Vanessa, justamente que você ajudasse as pessoas a entenderem qual é o papel do AE. Então, mas se ele vai para o AE, ele precisa estar na sala regular? Não, se ele já está na sala regular, por que é que ele tem que estar no AE? Às vezes tem meninos que estão na sala regular, tem o mediador, tem o acompanhante especializado, mas é necessário estar no AE. E às vezes os pais não entendem. Então, qual é a diferença? O porquê eles precisam estar nos 2 espaços? Então, fala um pouco sobre para as pessoas entenderem. Certo. A importância do AE para o aluno é ele estar realmente sendo incluso na escola, né? Através das suas necessidades, das suas demandas. E, a princípio, para estar no AE, além de o aluno ser identificado pelo professor, porque tem alunos que já nos vão direcionados, quando ele já é laudado, quando ele já tem um relatório, quando ele já tem uma suspeita de algo, os pais já procuram, né? Eu já levei ele para o neuropediatra ou já fez algum acompanhamento, e aí a gente já atende e acolhe essa criança, esse adolescente. Mas tem também os alunos que os professores observam em sala, né? E aí nos são encaminhados esses alunos através de uma ficha de encaminhamento. A gente tem uma ficha específica, né? Onde ali o professor da sala regular, ele vai pontuar, né? Algumas características, algumas observações que ele já tem do aluno, porque quem tem esse olhar mesmo é o professor regente, que está ali todos os dias
avaliando, acompanhando o desenvolvimento desse aluno. Então, a gente recebe essa ficha e a gente convida a família para vir à escola e ofertar o AE, porque o AE ele é ofertado ao aluno, né? Ele não é obrigatório. Ele é obrigatório o Estado, o governo é ofertar. Quem tem a obrigação de ofertar é o governo, o Estado, o município. Mas a escola oferta esse atendimento à família. E se a família aceita, porque a gente convida para essa entrevista, né? E explica, olha, o professor encaminhou o seu filho, a sua filha, para a gente fazer uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação pedagógica com ele, porque ela observou alguns pontos, e aí a gente vai, né, com todo cuidado, com todo carinho, porque tem famílias que não aceitam, né, acha que é normal, que é birra, que é assim mesmo. Já tem outros que já têm um olhar, né, eu também já percebi que ele também tem essas dificuldades, e aceita. Então, o primeiro passo para o atendimento educacional especializado é a família aceitar. A gente não pode obrigar o aluno a participar e nem a família. A família tem que aceitar esse convite. No E caso do AME de vocês, assim, não existe um critério da pessoa precisa ter o diagnóstico fechado de um transtorno, de uma deficiência. Ele é aberto, inclusive, para crianças com dificuldade de aprendizagem. Seria isso? o AE hoje, ele não tem a obrigatoriedade de laudo, né? De laudo médico. O AE ele é ofertado a todos os alunos que apresentem necessidades educacionais específicas. Então, a gente acolhe, né? Primeiro chamando a família aceitando, a gente faz a avaliação. E através da avaliação psicopedagógica, né? Primeiro a gente chama para fazer a anamnese com a psicopedagoga. E aí ela vai fazer essa avaliação, vai fazer essa triagem, vai levantar as hipóteses para ver realmente se esse aluno ele tem realmente necessidade do AE. Porque às vezes ele não tem a necessidade, né? Quando vocês psicopedagogos fazem a avaliação, né? E vê realmente se o menino tem ou não a necessidade, aí ela conclui esse atendimento e te encaminha para o atendimento Oi, trava um pouco. Oi, volta. E aí, depois da avaliação, a gente encaminha para o atendimento pedagógico, que aí é o atendimento realmente, o AEE, o atendimento educacional especializado, onde o professor agora, o pedagogo, o professor, ele vai fazer a sua avaliação diagnóstica inicial desse aluno, né? Vai levantar o que é que ele já sabe, quais são as habilidades que ele já tem, se ele sabe ler, se ele não conhece as letras, se sabe os números, se não sabe, se relaciona, questão de se ele tem algum entendimento de algum conteúdo, tanto a leitura, quanto a escrita, quanto a numeracia, e aí o professor vai, depois desse atendimento de avaliação diagnóstica inicial, ele vai fazer o plano de atendimento educacional desse aluno, que é o PAE, né? E aí, dentro do PAE, ele vai colocar lá quais são os objetivos e quais habilidades ele quer alcançar com esse aluno durante determinado período, né? Que o plano, a gente realiza um plano quinzenal. Como a gente faz o atendimento semanal, o aluno do AE ele tem direito a 2 atendimentos por semana, né? Que são divididos em 2 dias. E aí no contraturno, sempre no contraturno da escola regular, porque o aluno, para estar também no AE, ele tem que estar matriculado na escola regular, né? O principal, né? Mesmo que ele não tenha laudo, mas o requisito principal para ele ter direito ao atendimento educacional especializado, ele tem que estar devidamente matriculado na classe regular de ensino. Por quê? Porque esse aluno ele vai também ser encaminhado para o censo, através da dupla matrícula. Ele vai ser matriculado na escola regular e o atendimento educacional especializado também gera uma matrícula e ele vai ser encaminhado para o censo escolar, né? Então, ele tem duplicidade de matrícula. Então, a norma mesmo para poder ter direito é estar matriculado. E tem uma coisa que, assim, sempre me chama a atenção e que, assim, às vezes as pessoas ainda não desmistificaram a questão do atendimento do AE.
Tem muita gente que ainda pensa que o AE é um reforço escolar, que o AE é uma banca, que o aluno vai para lá fazer tarefa da escola, que ele vai para lá estudar o conteúdo que foi passado em sala de aula. E não é nada disso. O AE não trabalha conteúdo curricular, né? A gente não segue o currículo como a classe comum, como a classe regular de ensino. A gente trabalha o desenvolvimento das habilidades dos alunos. Se o aluno não sabe ler, a gente vai desenvolver a habilidade da leitura. Se ele ainda não sabe interpretar, a gente vai desenvolver a habilidade da interpretação do texto. Se ele não sabe os números, se ele não sabe sequências, se ele não sabe relacionar, né, número à quantidade, entre outras coisas, a gente vai desenvolver essas habilidades nele através das atividades pedagógicas, através de jogos, através de atividades escritas, através de atividades que o professor que vai, né, ver qual é realmente a necessidade, o que é que ele precisa naquele momento, se ele já avançou, se não avançou, o que é que eu preciso reforçar para poder ele desenvolver realmente essa habilidade. E a gente percebe, Liliane, na questão dos alunos que eles são assíduos no AE. Porque, infelizmente, tem muitas famílias que, às vezes, pensam que está levando o menino para uma consulta, né? E a gente explica que ali é um atendimento, que ali é um momento de estudar, de reforçar, né? Para que eles desenvolvam essas habilidades, para que na sala de aula comum eles consigam acompanhar o conteúdo, o currículo, né, do professor, dos professores, no caso dos alunos do ginásio, do professor da sala, regente da sala, o português, a matemática, a ciência, a geografia, etc. Então, a gente vai trabalhar com o aluno ali no AE, para que lá na sala regular ele consiga realmente ter esse acesso, né, e garantia dessa aprendizagem lá na parte regular de ensino. Então, os alunos que são, assim, assíduos como o Rafa, né? Rafa não falta, Rafa é assíduo. A gente vê o desenvolvimento tanto na parte regular, tanto na parte do currículo, como nas questões de vida diária, né? A gente vê o desenvolvimento social, a gente percebe que eles estão tendo mais autonomia, eles vão desenvolvendo. E cada avanço é uma conquista, tanto para a gente que está trabalhando com eles, quanto para a família também. Com certeza. Porque a gente fala assim, ele não sabia fazer a letra A quando chegou para a gente. Daqui a 6 meses ele já sabe as vogais em todas as vogais, ele já sabe formar sílabas. Então isso para a gente é regozijante, porque de acordo com a necessidade específica de cada aluno, né, que cada um tem sua necessidade. Nós, ditos típicos, nós também temos nossas dificuldades, né? A gente também tem necessidades E para além específicas. das letras, Vanessa, assim, agora falando como mãe também, eu estou aqui muito mais ouvindo e recebendo muito mais desse papel de mãe mesmo. E assim, Uhum. você falando aí, assim, muito mais até do que no meu caso, né, compartilhando com as pessoas que estão aí, né, nos assistindo. No meu Uhum. caso, além, claro, da importância da leitura, da escrita, o quanto que Rafael tem desenvolvido a leitura, a força leitura, melhorou Uhum. muito a escrita, conhecimentos variados de conteúdo. Então, para nós que somos, né, mães atípicas, assim, Uhum. vou colaborar, contribuir com vocês assim com vou abrir uma questão bastante íntima da nossa família, que é o seguinte: Rafael, por conta do autismo, muitas pessoas não sabem, mas o autismo ele tem uma rigidez comportamental. E Rafael sempre teve muita resistência ao banho, que eu acredito que seja algo relacionado à parte sensorial, né? Ou também a quebra de rotina, porque é o seguinte: quando para ele resiste para entrar no banho, mas quando ele entra, não quer sair. E aí tem que ficar reclamando, marcando o tempo, boto o tempo no relógio para ele sair. Só que ele colocou na rotina dele que ele só tomava um banho por dia. Uhum. E claro, para quem não sabe, a gente mora aqui na Bahia, né? O calor e o quanto que eu sofria, né, para poder convencer Rafael a tomar um banho antes de ir para o AE. E quando eu fui pega de surpresa, no dia que eu acordei, quando eu levantei para chamar a Rafa, e eu estou me organizando, quando eu procuro a Rafa já estava no banho. Então a gente sente assim, como assim ele entrou no banho hoje sem eu mandar, sem eu mandar de reclamar, né? E aí eu também não falei e comecei a observar. E aí todos os dias ele acordava e tomava banho. E foi algo que quebrou essa resistência dele ao banho pela manhã,
através do AE, então eles aprenderam com vocês, e o quanto que, assim, não adiantava eu, como mãe, insistir, falava, motivava, e ele não quebrava. Então, assim, quando a gente fala de letras, de números, a gente sabe do valor, né, que tem nessas questões, mas para a gente, mãe atípica, só a pessoa levantar e tomar um banho de forma independente, o quanto que isso para a gente traz, assim, uma alegria sem tamanho, né? Então, além dessas questões, né, o quanto que você falou, inclusive, dessas questões de habilidades, né? Então, às vezes, os pais podem não, quando botam no AE, já ficam angustiados, porque, não, eu quero ver meu filho lendo. Sim, a gente quer, e é o direito deles, a estimulação vai acontecer no tempo certo. Agora, tem muitas habilidades também que vêm antes, e que o AE também trabalha, né? E quanto que é importante esse momento, inclusive de interação social entre seus pais, né? Então, como que cada avanço para a gente é tão significativo, né? E eu gostaria também de perguntar a você, assim, você já falou a questão da psicopedagogia, da pedagogia, assim, quais são os profissionais que estão lá no AE com os assistidos? Lá na sala do Augusta Messias, né? Nós temos. Aqui uma mãe está falando aqui sobre a mãe de Matheus, que ele não sabia amarrar o sapato. E graças à equipe, ele já amarra seu sapato. Cada dia amo mais e acho espetacular. É isso aí. Então, são essas habilidades básicas que muitas vezes têm um impacto enorme para nós enquanto família. É verdade, né? Que bom, né? A gente fica feliz com esses depoimentos, né? Com esse retorno da família, né? De ver que o nosso trabalho tem surtido frutos, né? Isso é muito bom, isso regozija o coração da gente. Lá na sala do Augusta Messias, a gente tem uma equipe formada por 3 professoras, né? De atendimento educacional especializado, 2 psicopedagogas e o fisioterapeuta, né? A gente tem o nosso fisioterapeuta Breno, que desenvolve assim um trabalho muito bom, né? De motricidade, psicomotricidade, fortalecimento, coordenação motora com os meninos que têm essa necessidade, né? E nem todos têm a necessidade da fisioterapia, mas assim a gente analisa, né? A gente senta, a gente estuda, a gente vê, né? A necessidade de cada um. E os que têm a necessidade da fisioterapia, a gente também faz esse atendimento. A gente caminha e Breno faz a avaliação e faz os atendimentos dos alunos, né? E as psicopedagogas, elas fazem um atendimento realmente de intervenção, né? Como eu falei, a princípio de avaliação e depois vai para a intervenção, né? Psicopedagógica juntamente com a EE. E a gente tem assim, as nossas coordenações, onde a gente faz essa troca, né? De cada atendimento, de cada aluno, porque o atendimento não é, para quem não sabe, ele é individualizado, ele é de aluno por aluno. O professor, o psicopedagogo, o fisioterapeuta, ele tem que fazer o seu plano individual de cada aluno, de cada atendido, como a gente fala, né? Cada atendido, cada assistido, ele tem o seu plano, tanto pedagógico, quanto psicopedagógico, quanto o de fisioterapia, né? Para a gente ver quais são os avanços dele, o que é que eles estão alcançando, o que é que a gente precisa aprimorar, ou o que a gente precisa reforçar com eles. Então, em cada coordenação, a gente senta, a gente conversa, a gente troca, a gente vai dialogar os estudos de caso de cada aluno, né? Tem alguns que chamam mais a nossa atenção, porque são alunos com mais dificuldades, alunos que precisam de uma intervenção maior, né? A gente já tem outros que já têm mais facilidade, vai de acordo com cada necessidade, como eu falei, né? Cada um tem o seu tempo de aprender, cada um tem a sua forma, né? De receber o aprendizado, de mostrar, de desenvolver, né? No tempo certo, como a gente fala, né? Que o fruto a gente colhe no tempo certo, a colheita só dá na data certa, né? E aí Então, eu vou assim, aproveitar essa sua fala da colheita e pegar aqui a fala de Adriana, que ela comentou, né, que o sonho dela é ver o pequeno dela tomando banho sozinho, sem precisar orientar mais nada. Então, o fruto dá no tempo certo. A gente precisa insistir, persistir e acreditar que acontece, né? Inclusive, assim, eu como mãe mesmo, eu posso dizer, Rafael teve muita dificuldade com banho, era algo que ele tinha muita dificuldade, e não só de entrar no banho, sempre teve dificuldade com essa transição entre, né,
como eu falei, ele não queria entrar, quando eu entrava, não queria sair. Então, até hoje, eu tenho que botar o celular, hoje eu uso o celular, que eu boto o cronômetro da quantidade de tempo para poder tocar, e aí ele se organizar na questão do tempo, porque quando ele entra na água, não quer mais sair. E também ele aprender a tomar o banho, né? Aprender a se higienizar sozinho foi um desafio. E hoje, né, graças a Deus, ele hoje já é um rapaz de 18 anos, né? E ele chegou à autonomia do banho, dele saber já não precisar pedir em um banho, mas nos outros ele resistia. E aí depois que ele entrou na dinâmica do AE, e ele entendeu, vocês trabalharam, eu pedi ajuda, né, nessa questão, porque é uma questão íntima na casa, vocês não saberiam, sobre essa dificuldade que a Rafa tem, como muitas vezes, quando é o professor, quando, na verdade, a fisioterapia também ajudou muito ele nessa questão da percepção corporal, né? Eu agradeço muito a Breno, o trabalho que ele faz com o Rafa, assim, eu vejo os vídeos, Rafael super feliz, super alegre, e ele chega contando, o professor desafiou ele, chama de professor, tá? Desafiou ele nos movimentos. Então, e hoje, né, eu já posso dizer que além de tomar, ele já toma o banho antes de ir para o AE de forma independente, quando vai para a escola também ele já aceita e já entendeu que ele precisa fazer essa rotina dos banhos, né? Então, vai chegar, Diana. Insista que você vai conseguir. No tempo certo vai conseguir, sim. Certo, é verdade. E Rafa, assim, ele é encantador, ele chega quietinho. Aí quando ele chega, eu falo assim, bom dia, Rafa. Ele já abre aquele sorriso. Aí eu começo a brincar com ele, aí ele começa a dar risada. Eu digo, Rafa, um dia que eu não nervoso. Ana está dizendo aqui, diz a Vanessa para mandar um beijo para a avó. Avó, que beijo. Minha avó que está me assistindo. Está as falas de vocês. Tá vendo? Um beijo, meu amor. Que saudade. Rafa, uma das melhores gargalhadas. As gargalhadas de Rafa são ótimas. É verdade. Então, a gente está falando, né, dos especialistas, né, que tem lá. Então, tem os professores, psicopedagogo e fisioterapeuta. Não é isso? Isso. Sobre a questão, assim, como que vocês fazem a conversa, o diálogo com a sala de aula regular, né? Com o atendimento na sala de aula regular. Como é que acontece essa interação? Olha só, a gente pede sempre, às vezes, um feedback, né, do professor da sala regular. Essa experiência eu tenho mais quando eu trabalhei já na sala de recursos do Padre Souza, né? Porque já tinha mais tempo, a sala aberta, né? Lá desenvolvendo esse trabalho, e a gente sempre tinha assim, um retorno, principalmente através do coordenador pedagógico da escola, que é de mais fácil acesso, porque o professor, ele está na demanda do dia a dia da sala de aula, e a gente tem mais contato com o coordenador pedagógico da escola, né? E aí a gente pede esse retorno. Tem colegas que pedem através de relatórios, a gente viu os relatórios, né? O relatório pedagógico do que os professores do AE faz. O relatório da psicopedagoga também a gente disponibiliza para leitura, para eles entenderem como foi feito esse processo de avaliação, o que foi observado desse aluno, como é que a gente pode estar ajudando, né, no desenvolvimento na parte regular de ensino. Atualmente, a gente tem esse feedback realmente através dos coordenadores, né? Tem alguns colegas de outras salas que ele já está fazendo esse trabalho de ir até a escola, né, de visitar os alunos na escola. Nós, como trabalhamos no ginásio, a grande maioria dos nossos alunos são do Augusta Messias, a gente troca esse feedback com nossos colegas mesmo, né? A gente tem esse contato direto com os nossos colegas, com a coordenação e gestão da escola, e assim, dúvidas, sugestões, direcionamentos, a gente sempre está ali disponível para estar dando esse retorno, e também a gente recebe o retorno dos colegas, né, dizer que o aluno, ele melhorou em determinadas situações, em determinados comportamentos, nas demandas, né, da sala de aula, dos conteúdos, a gente tem esse retorno dos nossos colegas, né, de escola, da nossa escola mesmo. É importante a gente ver, pessoal, como a gente conversou com as instituições especializadas, né, nós recebemos a PAI, a AMA. Hoje, assim, pensando na educação inclusiva, né,
nós vimos que cada área dessa tem o seu papel, né, fundamental no desenvolvimento do indivíduo. Então, pensar em educação inclusiva é pensar nessa educação integral, onde a gente vai ter vários atores nesse processo. Então, nós vamos precisar dos especialistas, nós vamos precisar do atendimento educacional especializado, nós precisamos das instituições, das ONGs funcionando, para dar esse apoio para a inclusão acontecer, né? E como cada um, e precisamos da escola regular também, né? Então, a importância do aluno estar matriculado e frequentando a escola regular. Então, tudo isso faz parte, inclusive, das políticas públicas da educação inclusiva, né? A educação que inclui e dá condições para que o indivíduo se desenvolva, aprenda, independente das suas idiosincrasias, né, que são suas características, seja elas típicas, neurotípicas, neurodivergentes, né, no caso do AE mesmo, vocês trabalham de forma bem ampla, porque vocês trabalham com vários tipos de deficiência, então não é exclusivo um tipo de deficiência, são vários tipos, e inclusive casos que não são deficiências, como os casos dos transtornos de aprendizagem e casos que não são transtornos de aprendizagem, que são deficiências, dificuldades de aprendizagem, né? Então, como você falou, no decorrer de sua fala, o quanto que o atendimento educacional especializado ele é indicado para toda e qualquer pessoa que necessite, no decorrer da sua escolarização, de um acolhimento, de ter alguma necessidade específica atendida, independente de ter um diagnóstico ou não. E isso realmente é algo que a gente deve fortalecer, o quanto que a gente precisa dessa diversidade de espaços, diversidade de formas de trabalho, para promover que realmente haja o desenvolvimento das pessoas com deficiência e das pessoas neurotípicas também, né, pessoas também típicas e que em algum momento no decorrer do seu processo de escolarização possam apresentar alguma necessidade específica de aprendizagem. Eu falo isso, Vanessa, porque assim, uma questão que sempre me inquietou muito, porque nós sempre falamos, né, sempre trabalhamos mais pensando nas crianças com transtornos e algum outro quadro de deficiência e laudo, mas muitas vezes quando a gente trabalha numa instituição que, principalmente assim, a escola pública, muitas vezes nós vamos pegar determinadas situações de quadros sociais, quadros, né, bastante peculiares e assim, difíceis mesmo de lidar. E como nesses casos também, o atendimento educacional especializado pode socorrer essa família, pode ajudar, pode ter esse olhar para uma criança que pode estar apresentando algum sintoma na escola, e o sintoma não ser necessariamente de uma deficiência, um transtorno de aprendizagem, mas pode ser por questões sociais que ela está vivendo na sua casa. E não só a escola pública, mas a escolarização de forma ampla, como que também questões afetivas, emocionais, questões de... Aí a gente, quando a gente fala em inclusão, a gente fala da inclusão de forma ampla. Então, questões de dificuldades com as diferenças de gênero, questões relacionadas a gente está no Agosto Lilás, falando sobre violência contra a mulher, questões voltadas para a violência doméstica, tudo isso é acolhido também, né, pelo atendimento educacional especializado. Ao perceber, por exemplo, que uma criança mudou o comportamento, que uma criança está diferente, que ela tem algum sinal, inclusive, que ela está sofrendo alguma agressão, algum abuso. Então, tudo isso deve, sim, ser olhado pela escola e passa pelo AEE, esse olhar da diversidade de questões que podem estar acontecendo, que podem estar, de alguma forma, prejudicando o desenvolvimento daquela pessoa. Olá, Benildo, grande trabalhador também, professor, aí na área também da educação especial. Um prazer te ver por aqui. Muitos colegas se encontrando por aqui, viu, Vanessa? Eu só estou vendo o pessoal trocando aqui, coisa boa. O pessoal se trocando as figurinhas aqui, dizendo assim, olha, que bom te ver, que legal, que bom. Nesse momento também, a gente promover esse encontro de educadores de educação especial e também da educação de forma ampla aqui da nossa cidade. Então, estou feliz de ver aqui o pessoal trocando aqui o acolhimento entre colegas. Que bom. Mas, o nosso tempo já está caminhando para o encerramento, assim, são 50 minutos, 1 hora no máximo, senão a nossa live cai. Então, Vanessa, eu gostaria, né, de compartilhar com você, de você compartilhar conosco, assim, como é que tem sido o recebimento das famílias com o AEE e buscar a gente caminhando já para as nossas palavras
finais, né, de como a AE realmente tem, e apesar de a gente ter conversado tanto, né, mas sintetizando assim, como a AE é importante para o desenvolvimento dessas pessoas. Em relação ao acolhimento das famílias, a gente só tem a agradecer, porque graças a Deus tem colocado assim, famílias comprometidas, né, no nosso caminho, pais, mães responsáveis que buscam, né, o melhor para seus filhos, porque quando eles compreendem a importância, né, do atendimento educacional especializado na escolarização dos seus filhos, quando eles veem, como eu falei, o fruto começar, a árvore começar a dar os frutos, né, eles começam a dar os frutos no tempo certo, e a gente percebe, né, que as famílias têm esse compromisso. A gente, inclusive, atende alunos da zona rural, e eu fico assim encantada de ver os pais, as mães, no dia marcado, no horário marcado, estão lá, vêm debaixo de chuva, aquela chuva na zona rural. Não é fácil o transporte, né, na zona rural às vezes. E eles têm o compromisso, a dedicação de estarem ali, né, trazendo seus filhos, assim, com o maior cuidado, com dedicação, toda semana. E quando não vão, eu não posso ir hoje porque do transporte, eu não pude ir hoje porque choveu muito, e sempre justificam por algum motivo realmente plausível que não puderam estar presentes. Mas, assim, a gente vê pais e alunos saindo da Travou um zona rural. pouco, já volto. Voltou? Voltou. A gente vê assim pais e alunos vindo da zona rural para ter esse atendimento conosco, o coração fica quentinho, cheio de alegria, porque a gente sabe que o nosso trabalho está sendo bem feito, está tendo Sim. resultados, está sendo reconhecido, né? Quantos assistidos, ao menos, vocês têm lá? A gente tem matriculados, a gente tem 60, 60 alguma coisa, agora eu não recordo exatamente, né? Da zona rural, a gente tem, se eu não me engano, são 5 ou são 6 alunos de zonas rurais diferentes, né? E assim, eu recordo quando eu trabalhava no Padre Souza, eu tinha uma aluna da zona rural, surda, o nome dela, se eu não me engano, é Jaline, não lembro direito o nome dela, que já faz tempo, ela era criança, ela tinha 4 anos na época. E eu que atendia ela, né? E na época ela não sabia nada ainda, não estava alfabetizada. E qual foi o meu despertar, o desabrochar dela, né? Que eu consegui alfabetizá-la, tanto em Libras quanto em português escrito. E eu ficava tão feliz de ver a mãe dela com aquele comprometimento de vir da zona rural toda semana, 2 vezes por semana, e não faltava. E ela já chegava assim encantada, né? Trabalhei com ela com um portfólio, e ela foi aprendendo tanto o Libras básico, né? Quanto o português escrito. Consegui ensinar o nome dela. Ela saiu, terminou o ano fazendo o nome dela, tanto em português escrito quanto em Libras, né? E isso me marcou muito. Até hoje eu lembro dela, assim, isso para mim foi muito gratificante, né? Então é isso, é esse comprometimento, tanto da família, principalmente da família, porque é um serviço ofertado, como eu falei, e do comprometimento da equipe, dos profissionais que estão ali trabalhando, né, com esse assistido, tanto os professores quanto os terapeutas, porque é um trabalho em conjunto, é um trabalho multi, né, tem um pedacinho de cada profissional ali naquele desenvolvimento daquele aluno, né, ele vai desabrochar, mas o desabrochar está ali, a contribuição de cada um, né, e é lindo de ver. Com certeza. Então, pessoal, quero agradecer muito, Vanessa, a sua participação, a participação de todos os educadores, colegas que estiveram aqui, que estão aqui nos acompanhando, né? Eu senti pelos comentários o carinho do pessoal e os coraçõezinhos subindo assim, chegando, passando pela tela aqui, o carinho do pessoal. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Agradeço a você em nome de toda a equipe, de todos os profissionais que trabalham no AE da Escola Augusta Messias Guimarães, não só como terapeuta especialista também, mas como mãe, né, mãe da escola. Agradeço enormemente a direção da escola, a Projane, né, a nossa coordenadora também da escola, que é minha xará, a Liliane, e todos os professores, toda a equipe que vocês têm.
né? Então, quero agradecer enormemente, quero agradecer por você ter aceito esse convite, estar aqui conosco, né, fazendo parte desse cronograma de lives, já deixando para vocês o nosso convite, que amanhã nós vamos falar com o psicólogo Leandro. A gente trouxe, né, nós vamos fazer uma discussão sobre o papel da psicologia e da psicopedagogia no desenvolvimento das pessoas com deficiência, porque algumas pessoas ficam na dúvida, será que é para ir para o psicólogo, será que é para o psicopedagogo? Inclusive tem, às vezes ficam com essa, como se tivesse uma balança de achar que uma profissão é melhor do que outra. Então, são essas questões que a gente vai desmistificar e conversar amanhã. Qual é o papel de cada um dos profissionais no desenvolvimento das pessoas com deficiência? E depois de amanhã a gente vai falar sobre a importância da educação inclusiva para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Então, fica aí já o nosso convite. Então, chama pessoas para nos seguir. Todos os dias eu coloco conteúdo aqui sobre educação inclusiva, sobre psicopedagogia. Então, a gente está sempre colocando conteúdo, porque o nosso objetivo é justamente levar conhecimento, aprendizagem, transformação. E a nossa missão é mostrar que toda qualquer pessoa pode aprender dentro das suas necessidades, dentro das suas potencialidades. Então, agradeço enormemente e deixo para você também as palavras finais. Eu que agradeço, né? Agradeço novamente o convite, agradeço por esse momento, essa oportunidade de esclarecer, né, um pouco mais sobre o AE. Agradeço a equipe da escola Augusta Messias Guimarães, né, que nos acolheu, né, acolheu a equipe do AE com muito amor, com muito carinho. A nossa gestora, a professora Jane, maravilhosa, uma profissional assim de excelência que sempre nos apoia em todos os projetos, né? Inclusive, esqueci de falar uma coisa, nós também trabalhamos com projetos, né? E a gente desenvolve Rapidinho. rapidinho, a gente trabalha, está desenvolvendo vários projetos também dentro da sala de recursos, né? A gente está trabalhando, como você falou, conscientizando os alunos da parte regular sobre a sala de recursos, né? O nosso projeto de especial para quem é especial. Somos todos especiais, né? E a gente tem esse trabalho, está lá no nosso Instagram, né? SRM Augusta Messias. Quem quiser dar uma olhadinha, conferir, né? A primeira etapa desse projeto. E entre outros projetos, a gente posta tudo lá, tudo que a gente desenvolve com nossos alunos, né? E agradecer mesmo a oportunidade, agradecer a meus colegas, meus amigos que estão aqui, né, nos prestigiando. E é isso. Obrigada. Obrigada, pessoal. Espero vocês amanhã às 19h30, tá? Eu divulguei um horário e coloquei no card outro. E aí, se ficaram com dúvida, como o card estava 19, a gente começou às 19 horas. Mas amanhã às 19h30, aguardo vocês na live com o Leandro, tá bom, gente? Então, muito obrigada. Boa noite para todos. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.